A gente quer saber qual a importância do Poder Judiciário para a sociedade. O Poder Judiciário na República Federativa do Brasil é um dos poderes que compõem a estrutura social de governo. Nós temos o Poder Executivo, que é aquele que executa as leis aprovadas pelo Legislativo. Temos o Poder Legislativo, que aprova e cria as leis. E o Poder Judiciário é aquele poder normatizador. É aquele que, havendo um conflito de interesses, será posto um pedido para o Poder Judiciário, onde é posto através de um juiz perante através de um advogado para um juiz, que será então decidido a favor de um e contra alguém ou em conciliação uma demanda. Essa demanda ela pode ser de natureza civil, ela pode ser de natureza tributária e ela pode ser de natureza criminal. Só que nesse ministério o que acontece? Quem promove é o Ministério Público por excelência, podendo também ser proposto por particulares nas queixas-crimes. E assim, uma série de regulamentações, a partir da Constituição Federal, são feitas normatizações jurídicas, que é as que ditam as normas de conduta do cidadão no Brasil. E nos Estados democráticos de direito. Qual a importância de cada funcionário do Poder Judiciário? Bom, o funcionário, ele é o elemento-chave que faz a máquina andar. Como é o operário numa fábrica, como é o professor na escola e também o próprio aluno. Então nós temos uma troca. Enquanto o operário numa fábrica faz a produção dos equipamentos que ela está preparada para produzir, o seu gestor, que é o administrador, irá gerenciar aquela aplicação de recursos naquele sentido. Então tem que haver uma consonância, um equilíbrio de forças. A força de trabalho com a força do trabalho, ou seja, o capital e pessoal. No judiciário funciona da mesma forma. Enquanto os escreventes, os oficiais de justiça, que são os operários da máquina judiciária, e os juízes que aplicam a lei, necessitam desses funcionários para que haja uma condução administrativa dos atos processuais que deverão ser praticados. Indispensável à administração da justiça, não sei se vai ver essa pergunta, mas indispensável, consoante o artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é o advogado. Sem o advogado não se faz administração da justiça. Ele é indispensável. É uma norma e um preceito constitucional que não pode ser negado a ninguém. Muitas vezes as pessoas se indagam por que você defende um criminoso. Primeiramente, por dever de Constituição. Segundo, a questão ética. Então, o advogado, quando ele assume uma causa, ele tem que se prontificar a exercer com diligência, respeito, ética e urbanidade aquela defesa com todos os argumentos que a lei possa lhe dar. Quais são os limites de poder de um advogado? O advogado, ele pede. Então, eu costumo dizer o seguinte, o juiz aplica a lei, o promotor defende a lei. Como assim defende a lei? O promotor de justiça, que é parte do Ministério Público, ele defende a estrutura social. E o advogado defende interesses. Então o poder do advogado é muito grande. É muito grande. Embora entre juiz, promotor e advogado não exista hierarquia, todos são iguais, existe um tratamento de respeito e função de cada um dentro de suas atribuições. Onde, como eu disse, torna a repetir, o juiz aplica a lei, o promotor defende a lei e o advogado defende interesses das partes. O advogado está lá para defender interesses. Ele existe para isso. É o interesse de A contra B e etc. O que acontece? Esse equilíbrio ele é indispensável para que exista o respeito e a necessária condução dos trabalhos da administração da justiça. Como eu frisei antes, o advogado ele é indispensável à administração da justiça por força de princípio constitucional. Portanto, deve isso ser respeitado. Você disse novamente até onde vai o poder do advogado. Quando você entra com uma ação, você assina uma petição e põe essa petição perante o juiz, você está gerando efeitos. Você, diante de um ato social,
Você provoca um ato jurídico e esse ato jurídico provoca uma situação jurídica que vai refletir tanto no interesse do seu autor, que é o seu cliente, como no interesse do réu, que ficará marcado para o resto da vida aquele processo que irá constar nos anais do Poder Judicial. Então, o poder do advogado, embora não seja de decisão, é muito grande. Tanto que hoje, o advogado, se ele agir de má fé, ele também pode e deve ser condenado solidariamente por má gestão do processo. Se ele entrar com uma lide temerária, como nós chamamos, o que é isso? É aquele processo que você entra e fala assim, eu vou entrar apenas para prejudicar uma determinada pessoa que você sabe que não tem consistência jurídica. Isso aí chama-se lide temerária. Um exemplo, não é? O advogado pode e deve ser responsabilizado por isso, e hoje acontece, onde ele também responde por perdas e danos, inclusive tanto morais quanto patrimoniais do que isso ocorrer. Então o poder do advogado está nisso, em ele deixar marcado para sempre a vida de uma pessoa, em ele provocar o ajuste de situações e condutas, em ele equilibrar uma família ou destruir uma família, em ele defender um trabalhador que não recebeu seus direitos perante uma empresa, ou ele prejudicar essa mesma empresa de uma outra forma, de maneira fraudulenta ou não. Então, o poder é muito grande. Embora não seja de decisão, apenas de petição, para não frisar. O advogado só tem o poder de petição. Mas uma resposta ao crivo do judiciário, ele cria um fato jurídico que vai trazer efeitos para o resto da vida de todas as partes envolvidas. Porque isso não se apaga, ele fica registrado. Só isso. Só. Obrigada. Você... O promotor de Nova York, Robert Morgenthau, foi irônico ao comentar o que acontecerá se Maluf pisar nos Estados Unidos. Será bem-vindo. Temos um bom lugar para ele ficar. Em nota, o deputado Paulo Maluf declarou que nunca teve conta bancária em Nova York e que já contratou um advogado nos Estados Unidos. No Brasil, o processo criminal foi enviado ao Supremo Tribunal Federal porque, como deputado, tem foro privilegiado. Eu descobri que, na realidade, há dois Paulos Malufs. Um é o famigerado deputado brasileiro e o outro é Paul Maluf, vendedor de cachorro-quente na 2ª Avenida em Nova York, que está sendo processado por salsichas estragadas. O nosso Paulo Maluf, não. Ele tem importância política, porque aqui, com mais de 40 processos, provas, cheques assinados, ele tem servido para demonstrar que não há justiça no Brasil, pois nunca foi condenado. Enquanto seu primo americano será algemado com seus cachorros quentes, o nosso Maluf negou com tanta veemência que já teve conta no exterior, que já há dúvida entre geógrafos de que haja mesmo ilhas Jerseys. De qualquer forma, a justiça americana deu um chapéu na nossa. Viram? Viram, juízes? Viram, Supremo Tribunal Federal? Se bem que Maluf não precisa se preocupar mais com dinheiro. Ele foi contratado para herói de um novo videogame. Chama-se O Homem Teflon, onde nada gruda. O game é ótimo. Você persegue ele pelos paraísos fiscais e ele foge sempre dizendo: My name is not Paulo Maluf.